Olá, colegas hepatologistas. Nós estamos na Semana do Fígado do Rio de Janeiro e gravaremos aqui, discutiremos, na verdade, um tema aqui que é probióticos na cirrose hepática. Eu me apresento brevemente, eu sou Giovanni Faria Silva, sou professor titular de gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e fui presidente da SBH biênio 22-2023. Eu tenho o prazer aqui de apresentar a Samira Florido, que é gastrohepatologista da cidade de Macaé, é titular da FBG e da SBH. E também Amanda Buchmann, que é gastrohepatologista, titular da FBG, pós-graduanda em gastrofuncional, professora da pós-graduação de gastroenterologia e assessora médica da FQM. Bom, iniciando esse tema, que é um tema palpitante, né, que há alguns anos já tem várias publicações falando sobre disbiose na cirrose hepática, uso de probióticos na cirrose hepática, eu gostaria de perguntar inicialmente para a Amanda como você explicaria, né, ou seja, como você brevemente poderia falar sobre a fisiopatologia da disbiose envolvida nos mecanismos da cirrose hepática, das complicações da cirrose hepática, ou melhor. Perfeito, é um prazer estar aqui hoje, falar de um tema que eu gosto bastante. A microbiota intestinal, como o Dr. Giovanni disse, ela está envolvida em muitos estudos, uma grande ascensão nesse tema, muitas publicações. Então, a gente entende que a disbiose, isto é, a alteração na alfa-diversidade, beta-diversidade da microbiota intestinal, ela está associada a uma alteração de permeabilidade intestinal, e o que faz com que passem elementos como metabólitos de microbiota, como aumento de bactérias patogênicas, e esse aumento de permeabilidade intestinal e aumento de bactérias patogênicas favorece um ambiente mais inflamatório, que ativa cascatas imunológicas, e isso passa através da corrente sanguínea até o fígado, perpetuando através de um ciclo sustentado e vicioso o processo que a gente conhece como eixo intestino-fígado. E a partir dessa sustentabilidade, desse ciclo vicioso deletério, qualitativo, quantitativo, a gente tem o desenvolvimento tanto da gênese de algumas patologias do fígado, como a disfunção metabólica associada ao fígado gorduroso, como as doenças, as complicações da cirrose hepática, como encefalopatia hepática, surgimento de hepatocarcinoma e outras condições. Perfeito. E, Samira, você poderia nos falar a respeito de publicações com relação ao uso de probióticos no tratamento de algumas complicações da cirrose hepática e também, né, como a Amanda reforçou, algumas publicações mais recentes a respeito de disbiose na gênese, no mecanismo, né, etiológico da doença gordurosa metabólica do fígado. Tem tido, né, vários estudos mais recentes englobando a questão da disbiose relacionada a doenças hepáticas e vendo que um dos alvos de tratamento seria esse eixo intestino-fígado. E viu-se que a atuação dos probióticos seria através da modulação da microbiota intestinal e começando essa modulação através da mudança de estilo de vida, né, uso de prebióticos, fibras prebióticas, polifenóis, uso de probióticos no tratamento adjuvante ao tratamento das doenças hepáticas. E, assim, em relação à doença hepática gordurosa, viu-se que o uso de probióticos através de melhora da barreira intestinal conseguiu modular a microbiota, reduzindo peso, IMC, diminuindo os índices de glicose, de colesterol sanguíneo, reduzindo inclusive a inflamação, a infiltração gordurosa relacionada a esses pacientes.
estudos também relacionados a pacientes pós-transplante hepático, onde o uso de probióticos melhora a produção de imunoglobulinas, indiretamente ajudando a melhorar a imunidade desses pacientes, e estudos bem variados com múltiplas cepas, principalmente relacionado à encefalopatia hepática, onde teve um grupo com subtipos de VCL3, que é Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, atuando ali na microbiota, melhorando a cognição desses pacientes, reduzindo encefalopatia mínima, reduzindo queda nesses pacientes, e estudos associando probiótico com a lactulona, prevenindo a recorrência de encefalopatia hepática. Porém, assim, e uma coisa que foi importante, que assim, com baixos índices de efeitos colaterais. Porém, são estudos ainda não tão robustos, que a gente ainda não consegue definir cepas específicas para o tratamento. Mas o que a gente tem visto na prática é o uso de cepas mistas como adjuvante, tanto no tratamento das complicações quanto na prevenção das doenças, né, como na esteatose hepática, entre 4 a 12 semanas, como coadjuvante, tendo bons resultados na melhora desses pacientes, né? Okay. Amanda, ou seja, o que nós observamos é que ocorre um desbalanço na população de bactérias no nosso intestino, né? Isso que seria a disbiose. E o uso de probióticos, né, poderia eventualmente sanar esse desbalanço, ou melhorar esse desbalanço. E isso, na fisiopatologia da encefalopatia hepática, é muito bem aceito. E o que a gente observa na literatura, né, realmente é um impacto, o resultado de uso de probióticos melhorando ou prevenindo encefalopatia hepática. Você acha que o uso de probióticos no manejo de outras complicações da cirrose, nós poderemos ainda ter algum sucesso nesse campo? Perfeito, é uma pergunta muito pertinente, né? Porque a gente sabe que existe uma literatura muito heterogênea. Quando a gente fala de probiótico, a gente sabe que a gente tem que usar cepa específica, subtipo específico ou a mistura específica para determinado desfecho que você está avaliando, população. Então, para a gente poder avaliar um estudo, colocar em uma revisão robusta, a gente precisa de homogeneidade e a gente não tem isso na prática. Então, definir bem qual é o perfil de paciente que está sendo estudado naquela população, com aquele subtipo de espécie de cepa probiótica ou de mistura, é fundamental para que a gente consiga ter um consenso e definir qual cepa, qual mistura é melhor para aquele paciente. Mas o que tem na prática hoje em relação a isso o que temos hoje disponível no mercado. Temos cepas únicas e temos misturas de cepa. E a decisão, ela acaba sendo individualizada. Então, se você tem um paciente que você acha que vai se beneficiar de um uso prolongado para uma prevenção de encefalopatia na recorrência, você já tentou diversas outras medidas no arsenal terapêutico disponível e você quer tentar, então existe essa possibilidade de você usar cepas ou misturas baseado no que tem mínimo de literatura ali, ainda em ascensão heterogêneo. Certo, perfeito. Samira, só apenas complementando, né, o uso de probióticos na doença metabólica hepática. Você acredita que o uso de probióticos deveria ser numa fase inicial ou o uso em doença mais avançada da doença esteatótica metabólica, já com fibrose avançada, né, nós poderíamos ter algum resultado, algum sucesso terapêutico ou mais, digamos, profilaticamente? Eu acho que assim, o uso na fase inicial seria importante, porque esses pacientes geralmente são pacientes disbióticos por serem um paciente que já, né, um paciente com esteatose hepática associada a uma doença metabólica, ele é um paciente que já tem outras comorbidades que fazem a microbiota intestinal ficar disbiótica. Então, o uso desses probióticos na fase inicial vai ajudar
a modular, né, a microbiota, e com isso vai melhorar a produção de imunoglobulinas, vai melhorar a barreira intestinal, vai diminuir o processo inflamatório, e aí vai começar desde o início a evitar esse eixo intestino-fígado, que vai onde fica aquele processo de inflamação que não cessa. Então, eu acho que desde o início deveria usar, que vai ajudar, porque esses pacientes são pacientes que têm outras comorbidades que com certeza fazem eles ter uma grande chance de serem disbióticos. Então, eu acho que desde o início já ajudaria. Agora, pacientes já com uma doença mais crônica, eu acredito que isso tem que ser em casos individualizados, vendo as outras patologias que o paciente tem, vendo se ele tem sintomas clínico, né, de disbiose, aí eu acho que entraria numa parte mais individualizada, né? No contexto da encefalopatia hepática, por Isso, exemplo, né? Paciente com encefalopatia hepática, eu acho que são pacientes que às vezes têm uma constipação, né? Então, são pacientes que às vezes a gente tem mais dificuldade de controlar porque precisa, né, na melhora do funcionamento intestinal. Então, eu acho que na constipação, principalmente na encefalopatia hepática, eu acho que são válidos a gente tentar, mesmo ainda sem estudos mais talvez robustos. até simbióticos, né? Associação de cepas com prebióticos. A questão isso aí. Até para esses pacientes que estão mais constipados, né? Reduzir essa incidência. Certo. Bom, nós temos ainda algum tempo. Eu gostaria de falar deixar um tempo para a Amanda, inicialmente, depois a Samira, fazer algumas considerações finais. Perfeito. Assim, a escolha do probiótico ainda é uma tarefa desafiadora por conta desses estudos heterogêneos. O que a gente tem hoje no arsenal clínico terapêutico, é possível fazer uma terapia individualizada e adjuvante nos processos das doenças onde convergem a maior parte dos estudos, que são na doença metabólica relacionada ao fígado gorduroso, na encefalopatia hepática e na pós-transplante hepático, por exemplo, até na prevenção de carcinoma hepatocelular. E a gente tem perspectivas futuras, né? A gente tem modulação atual também, não só de probióticos, mas o uso de prebióticos, ômega 3, polifenóis, vão estar auxiliando nesse processo de modulação da microbiota intestinal. E pensando em futuro, né, quem sabe transplantes fecais, ou até mesmo você fazer uma cepa específica para aquele paciente, quando a gente conseguir manejar bem essa parte metagenômica do paciente. Então, fazer uma coisa bem endereçada. Esse é o futuro próximo. E talvez bactérias que estão mais em abundância numa microbiota saudável, como a Akkermansia municífila e como o Fecalibacterium prausnitzii, né, que são as bactérias mais abundantes numa população saudável e que o cirrótico carece desse tipo, né? Perfeito. Samira? Eu acho que a Amanda falou bem, né? Eu acho que a gente precisa de mais estudos, mas o que a gente tem já em literatura e o que a gente puder usar nos pacientes que a gente sabe que vai ter algum efeito benéfico, como a gente tem poucos efeitos colaterais, eu acho que já dá para a gente ir na prática fazendo individualizado entre os pacientes e aguardando, né, mais estudos para a gente conseguir direcionar melhor esses pacientes, esses tratamentos. É isso. Perfeito. Bom, finalizo agora agradecendo a Samira e a Amanda pelas excelentes contribuições. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Igualmente, prazer.